O Matrimônio, por Søren Kierkegaard. Editorial Psi II, 1994. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é trabalhado, eu os convido a doarem R$ 1 para o canal. O Pix está no descritivo. E lembrem-se, comprem livros. Capítulo 1. Os limites do amor romântico. Meu amigo, estas linhas, as primeiras a cair sob o exame dos teus olhos, são as últimas que escrevi e procuram, mais uma vez, servir-se do gênero epistolar para um estudo prolixo como o que aqui te envio. Correspondem-se, portanto, com minhas últimas cartas e têm uma relação formal com elas, que manifesta, assim, exteriormente, aquilo de que o conteúdo queria convencer-te com argumentos tão diversos, sabendo que lês realmente uma carta. Não quis renúncias à ideia de uma missiva dirigida a ti, porque a falta de tempo não me permitiu consagrar à redação o empenho que exigiria um tratado, e, por outro lado, dominou-me o escrúpulo de não perder a ocasião de conversar contigo no tom admonitório próprio do gênero epistolar. Esversado demais na arte de conversar sobre tudo, em geral, sem ser tocado pessoalmente pelo tema, para que te ofereça esta tentação de liberar teu vigor polêmico. Já sabes como procedeu o profeta Natã com o rei Davi, quando este, procurando penetrar na parábola que o homem de Deus lhe havia proposto, não quis ver o que nela lhe dizia a respeito. Natã particularizou, acrescentando: eis este homem, ó rei. Do mesmo modo, quis recordar-te incessantemente que se trata de ti, e que a ti me dirijo. Não duvido, portanto, de forma alguma que, no curso da leitura, terás a sensação de ler uma carta, apesar do formato do papel. Como sou funcionário público, estou acostumado a encher toda a folha, e talvez este hábito tenha sua vantagem, se aos teus olhos dá um certo caráter oficial à minha epístola. É tão extensa que seria onerosa na balança do correio. Sem dúvida, para a balança da precisão da crítica sutil, seria bem mais leve. É favor usar tanto uma como outra, tanto a do correio, já que não recebes minha carta para reexpedi-la, como a da crítica, porque seria uma pena ver-te cometer um erro tão grosseiro e que provaria tanta falta de simpatia. Se outro, não tu, visse este estudo, achá-lo-ia talvez muito singular e sem dúvida supérfluo. Se casado, exclamaria com a jovialidade do pai de família: é claro, o matrimônio é a beleza da vida. Se homem jovem de pensamento algo confuso e irreflexivo, exclamaria: não, a beleza da vida é o amor. Porém, nenhum dos dois conceberia, como me aconteceu, pensar em salvar o crédito estético do matrimônio. E até mesmo em lugar de ser simpático aos olhos dos esposos, atuais ou futuros, talvez suspeitem de mim, porque defender é acusar, e eu deveria agradecer-te. Nunca o duvidei. Tu, a quem quero, apesar de todas as tuas extravagâncias, como um filho, como um irmão, como um amigo, com amor, porque talvez consigas um dia achar o centro de teus movimentos excêntricos. Tu, a quem amo por tua vivacidade, tuas paixões, tuas debilidades. Tu, a quem quero no temor e no tremor do amor religioso, porque sei de teus extravios
e porque és para mim muito mais do que um fenômeno, na verdade, quando te vejo corcovear como um cavalo selvagem, quando te vejo cair para tornar a saltar, então me abstenho de todas as tolices da pedagogia. Penso, porém, no indomado cavalo de corridas. Vejo a mão que segura as rédeas, que levanta sobre tua cabeça o látego de um rude destino. E, contudo, quando finalmente este estudo chegar às tuas mãos, dirás seguramente: impôs-se uma tarefa imensa. Mas vejamos como a cumpriu. É possível que te fale com excessiva doçura, que seja demasiado paciente contigo. Talvez fizesse melhor em recorrer à autoridade que, apesar de teu orgulho, conservo sobre ti. Ou valeria mais em nossas práticas deixar a questão do matrimônio à margem, completamente de lado, porque és, sob muitos aspectos, pernicioso. Quanto mais se fala contigo, mais se dissipa a conversa. Sem seres hostil ao casamento, abusas para mofar dele, de tua ironia e de teu sarcasmo. Teus golpes não são vãos, reconheço. Seguramente acertas no alvo e possuis grande talento na observação. Acrescento, porém, que este é talvez teu ponto fraco, porque tua vida transcorrerá em puras veleidades de viver. Mais vale isso, replicarás sem dúvida, do que seguir os caminhos da trivialidade, do que desaparecer no formigueiro da vida social. Não se pode dizer, repito, que abominas o matrimônio. Nunca o abordaste de modo sério, mas apenas para escandalizar-te com ele. E espero confessar-me-ás que não te aprofundaste na questão. Os casos de amor são o que te interessa. Sabes submergir, sabes embrenhar-te na clarividência de sonhador, inebriado de amor. Pode-se dizer que te envolves com a mais fina teia de aranha para logo ficares à espreita. Como não és uma criança, de consciência apenas desperta, teu exame descobre algo mais e, no entanto, conformas-te com este estado. O que amas é o inesperado. O sorriso de uma mulher bonita em uma situação picante, um olhar que apreendes, eis ali o que persegues. Aí tens um motivo para a tua frívola imaginação. Tu, que tanto te empenhas em ser observador, resigna-se também a ficar submetido à observação. Recordar-te-ei um fato. Uma linda jovem que ficou casualmente a teu lado em um convite, deve-se levar em conta, naturalmente, que não conhecias seu nome, nem sua idade, nem a situação dos pais, etc. Parecia orgulhosa demais para dedicar-te sequer um olhar. Por um momento, ficaste perplexo. Era simples coqueteria? Ou por acaso entrava em sua atitude um pouco de coerção que, habilmente insinuada, podia mostrar a bela sob um ângulo interessante? Em frente, um espelho te permitia observá-la. Ela levantou timidamente os olhos até ele, segura de que teu olhar a esperava ali, e enrubesceu ao encontrá-lo. Coisas assim registras com a fidelidade e a presteza de um termômetro. Sim, és certamente uma índole curiosa, ora jovem em demasia, ora excessivamente envelhecido. Às vezes meditas com profunda seriedade sobre os problemas mais nobres da ciência, como se fosses consagrar a isto a tua vida.
Em outras oportunidades, és um adolescente apaixonado. No entanto, continuas muito afastado do casamento. E espero que o teu gênio bom te guarde dos maus caminhos, porque penso em algumas ocasiões adivinhar por certos indícios que procuras portar-te como um pequeno Júpiter. Tens uma ideia tão elevada do teu amor que certamente qualquer mulher deveria se considerar feliz em ser a tua amada durante 8 dias. Prossegues então teus estudos amorosos até nova ordem, junto com tuas investigações estéticas, éticas, metafísicas, cosmopolitas, etc. E não se poderia realmente ficar aborrecido contigo. Em ti, como se pensava na Idade Média, o mal se confunde com algo de bonomia e puerilidade. Nunca pensaste no casamento, senão como simples observador. Mas há certa perfídia em se ater a essa atitude. Quantas vezes me divertiste, confesso-te, e quantas vezes me afligiste também, contando como conquistas a confiança de tal ou qual pessoa casada, para veres até onde está mergulhada no atoleiro da vida conjugal. Tens realmente o dom de penetrar em tais situações, e admito também o prazer que me dás com o relato de tuas conclusões, bem como a visão de teu júbilo a cada observação apresentada. Mas, sinceramente, teu interesse pela psicologia carece de seriedade e deixa adivinhar a curiosidade de um melancólico. Proponho-me, sobretudo, 2 tarefas: mostrar o valor estético do casamento e como poder conservar esse elemento estético apesar dos múltiplos obstáculos da vida. No entanto, para que possas abandonar-te com mais confiança aos resultados que adviriam da leitura desta pequena obra, insistirei um pouco na polêmica, para dar às tuas observações sarcásticas a atenção que merecem. Assim espero livrar-me dos tributos exigidos pelos estados bárbaros, para me encontrar então aprazivelmente em meu papel. Porque estou em meu papel, sendo casado e combatendo pelo matrimônio. Pro annis et tifosis. Acredita, tanto me importa esta questão que, apesar de minha repugnância por escrever livros, quase tenho vontade de fazê-lo, se posso salvar uma só união do inferno em que mergulhar, ou tornar 2 esposos mais aptos para cumprir a mais bela das missões que foi proposta ao ser humano. Como medida de prudência, deverei talvez me referir à minha mulher e à nossa vida em comum. Não porque tenha a ousadia de propor nossa vida como exemplo e regra, mas vou invocá-la porque a visão dos poetas geralmente é infundida e não possui força de prova. E a mim importa mostrar que mesmo na vida diária é possível ser fiel à estética. Conheces-me há muito tempo e a minha esposa há 5 anos. Julgas que ela é formosa e sobretudo amável, e eu também. No entanto, sei-o bem, não é tão formosa pela manhã quanto é à noite. Somente durante o dia desaparece nela certo elemento de melancolia quase doentia. À noite, quando este elemento desapareceu, então ela pode realmente aspirar parecer bem. Também sei que seu nariz não é uma beleza perfeita. É pequeno demais. Entretanto, volta-se para o mundo com ar rebelde, e por haver motivado brincadeiras tão agradáveis, não o desejaria mais belo se tivesse o poder de transformá-lo. Há na vida
como vês, uma contingência muito mais importante que aquela a que te dedicas. Da minha parte, dou graças a Deus por todos esses bens e esqueço suas pequenas desvantagens. Além disso, essas coisas são secundárias. Mas há algo, é verdade, pelo que dou graças a Deus com toda a minha alma. O fato de minha mulher ser meu primeiro e único amor. E outra coisa que peço a Deus com todo o meu coração é a força para não desejar outro amor. Esse é um culto doméstico do qual participa igualmente minha esposa, porque cada um dos meus sentimentos, cada uma das minhas aspirações de alma ficam enobrecidos quando os reparto com ela. Mesmo sentimentos em uníssono, diante de minha mulher, sou ao mesmo tempo o pastor e a grei. E se por acaso fosse eu tão desumano a ponto de esquecer esta aventura, se incorresse na ingratidão de não dar graças por ela, minha mulher me faria lembrá-la. Vês, meu jovem amigo, não se trata dos melindres dos primeiros dias de paixão, nem de experiências eróticas por realizar, como acontece com quase todos os namorados quando iniciam um noivado, perguntando ele se ela já teve outra paixão, ela se ele amou outra mulher. Não, aqui estamos realmente envolvidos no que há de grave na vida. E, no entanto, não estão excluídos nem o calor, nem a beleza, nem o erótico, nem a poesia. Na verdade, importa-me muito que ela me ame realmente, bem como retribuir-lhe este amor. Não porque tema que nossa união alcance no transcurso dos anos esta solidez que vemos na maior parte dos demais, mas alegra-me rejuvenescer constantemente nosso amor do primeiro dia, dando-lhe um valor religioso e estético. Porque Deus, para mim, não é um ser supra-humano a ponto de desinteressar-se pelo pacto que Ele mesmo instituiu entre o homem e a mulher. Não sou eu mesmo um ser tão espiritual que desdenhe o aspecto terreno da vida. E toda a beleza do erotismo pagão conserva seu valor no cristianismo, na medida em que é compatível com o matrimônio. Esse rejuvenescimento de nossa paixão não é nem o simples olhar ao passado do melancólico, nem a poética evocação do vivido a que terminamos por nos limitar. Tudo isso enfraquece, e o rejuvenescimento de que falo é um ato. Muito depressa chega o momento em que é preciso resignar-se a somente recordar, de modo que devemos, por mais tempo possível, conservar viva a fresca fonte da vida. Porém, tu vives de verdadeiros atos de banditismo. Deslizas furtivamente, cais sobre o próximo e arrebatas-lhe seu mais belo momento de felicidade. Pões esta sombra no teu bolso, como o grande indivíduo de Peter Schemel, e te retiras segundo o teu capricho. É certo, dizes, que nada perdem os interessados, e que eles frequentemente ignoram, inclusive, seu mais belo momento. Mas ainda pretendes que te fiquem agradecidos por ter-lhes mostrado, graças a teus jogos de luzes e tuas fórmulas mágicas, transfigurados e elevados ao prêmio sobrenatural deste momento de exaltação. Talvez não percam nada, na verdade. No teu modo de ver, tudo isto te mortifica, porque perdes teu tempo, tua tranquilidade e a paciência de que necessitas para viver. Porém, sabes muito bem que é precisamente tudo isto o que te falta.
Acaso não me escreves um dia que a paciência necessária para suportar o peso da vida deve ser uma virtude extraordinária? E que sentias possuir sequer a necessária para atrever-te a viver? Já vês que tua vida se resume em simples episódios nos quais buscas apenas o interessante, se, ao menos, se pudesse esperar? Se a energia que te inflama nestes instantes tomasse forma em ti, coordenasse tua vida e a ampliasse, farias certamente grandes coisas, porque então te transfiguras. Há em ti uma inquietude sobre a qual flutua, sem dúvida, a clara luz da inteligência. Tua alma se concentra inteiramente no único ponto que te ocupa. Tua razão traça 100 projetos. Tudo dispões para o ataque. Sofres um fracasso numa direção? Instantaneamente tua dialética quase diabólica se põe a explicar o fracasso, usando-o para uma nova tática. Planejas constantemente acima de ti mesmo, e se bem que cada um de teus esforços seja, no mínimo, igualmente decisivo, te reservas, sem dúvida, uma faculdade de interpretação que, com uma palavra, pode alterá-la toda. Junta-se a isso a efervescência do sentimento que te anima. Teus olhos lançam centelhas. Ou melhor, pareces ter 100 olhos que brilham, todos eles à espreita. Um rubor fugitivo passa por teu rosto. Te apoias firmemente em teus cálculos e, sem dúvida, esperas com terrível impaciência. Creio, meu querido amigo, que, em definitivo, te enganas e que, ao imaginar, como dizes, que captas a um homem em sua hora afortunada, apenas te encarregas de tua própria exaltação. Tens tanta energia concentrada que chegas a ser criador dela. Tenho admitido por essa razão que tua conduta não é tão perniciosa para o próximo, porém, em compensação, é totalmente funesta para ti. E não repousa, por acaso, sobre uma maldade monstruosa? Pouco te importa, dizes, o juízo dos homens, que além disso deveriam ser agradecidos a ti por não transformá-los em porcos com um golpe de vara de condão como Circe, senão que os transformas de porcos em heróis. Agirias de modo diferente, dizes também, se eles confiassem verdadeiramente em ti, porém não encontraste tal confidente. Teu coração está comovido e secretamente te enternece a ideia de sacrificar-se pelo outro. Já vês que não te nego tampouco certo espírito de bondade e caridade. Teu modo de socorrer os infelizes é verdadeiramente belo, e a humanidade que demonstras não carece de nobreza. Porém, creio também ver nela um resíduo de orgulho. Não te lembrarei tal ou qual manifestação excêntrica de tuas inclinações. Seria mal obscurecer de todo o bem que possa haver em ti. Porém, deixa-me, em troca, evocar um pequeno incidente de tua vida que, porventura, convém recordar-te. Um dia me contaste que, voltando de um passeio, seguias 2 mulheres pobres. Minha narração não terá agora, sem dúvida, a vivacidade da tua, quando subiste minhas escadas de 4 em 4 degraus, pensando em tua aventura. Eram 2 empregadas de granja. Provavelmente haviam conhecido dias melhores, já esquecidos, e o estábulo não é precisamente um lugar onde se abrigue a esperança de um porvir mais feliz. Uma delas deseja uma tragada e,
mostrando a tabaqueira à sua amiga, disse: se eu tivesse 5 Hillsdales. Talvez espantada pela temeridade desse desejo que se perdeu no páramo, sem esperanças. Porém te apresentaste. Já havias apanhado a carteira e retirado 5 Hillsdales, antes de dar o passo decisivo para conservar na situação a elasticidade conveniente e para evitar na desditosa mulher uma suspeita prematura. Avança com uma cortesia quase humilde que se coaduna com um espírito caritativo. Deste os 5 Hillsdales e desapareceste. Não te alegrou o efeito que havias produzido, senão que te perguntavas se ela, em lugar de ver nesse fato um socorro providencial, não se rebelaria, induzida por grandes sentimentos, contra a divina providência, que aqui se reduzia ao azar, o que te induzia a examinar se a satisfação fortuita de um desejo formado por causalidade não consumiria provavelmente o homem na desesperança, posto que a realidade da vida se encontra ali negada em suas raízes mais profundas. Empenhavas-te, pois, em assumir o papel de destino, e tua satisfação provinha da quantidade de reflexões que poderias deduzir daquilo. Admito de bom grado que tens excelentes aptidões para esse papel, se associamos a palavra destino à ideia de total inconstância do puro capricho. De minha parte, na vida, me conformo com um papel mais modesto. Esse caso, além disso, pode porvir para mostrar-te como, com tuas experiências, exerces uma influência funesta sobre as pessoas. Saíste ganhando porque deste 5 Hillsdales a essa pobre mulher. Satisfizeste seu maior desejo. Sem dúvida, tu o reconheces. Tua boa ação poderia fazer também com que esta desgraçada maldissesse a Deus como a Jó aconselhou sua mulher. Alegarás que tais eventualidades não dependem de ti, e que se devesse medir a tal ponto as consequências, não se poderia fazer nada. Porém, eu respondo que se pode. Se houvesse dado os 5 Hillsdales, saberia de certo que não me havia entregado a uma experiência. Estaria convencido de que a divina providência, instrumento do qual me havia servido, fazia as coisas segundo corresponde, e que, para tanto, eu não teria nada que me reprovasse. Até que ponto flutua indecisa a tua vida, podes também descobrir se pensares em tua completa incerteza, diante do temor de sentir um dia a alma prostrada e ver como tuas argúcias sutis de hipocondríaco te lançam num círculo mágico de consequências, do qual lutarias em vão por sair. Não estás seguro de um dia remover céus e terras para reencontrar a necessitada, observar o efeito do teu gesto e a forma como produziu efeito sobre ela. Porque serás sempre o mesmo incorrigível. Apaixonado como és, talvez chegues a esquecer teus grandes planos, teus estudos e, em suma, todas essas bagatelas para encontrar esta desgraçada, que talvez tenha morrido há tempos. Eis aí como tratas de reparar teus erros, e como, desse modo, a missão de tua vida venha a ser tão discutível. Pode-se dizer que queres ser, ao mesmo tempo, o destino e a providência. Missão que o Senhor mesmo não pôde desempenhar, porque é somente uma dessas coisas. O céu que desdobras pode merecer elogios, porém não o vês, dize-me, se cada vez está mais claro que o que te falta, e totalmente, é a fé. Em vez de salvar tua alma, entregando-te a Deus em cada coisa, em vez de tomar este atalho,
Te comrazes em desvios sem fim que te conduzirão a parte alguma. Dir-me-ás que, desse modo, não se precisa agir. Sim, respondo-te, precisa-se, posto que és consciente de ocupar no mundo um lugar que é teu, no qual deves concentrar toda a tua atividade. O que ocorre é que tua maneira de agir chega às raias da loucura. Dir-me-ás também que, se houvesses cruzado os braços deixando a Deus o cuidado de intervir, talvez essa pobre mulher não houvesse recebido socorro algum. É possível. Porém, tu sim terias recebido a ajuda de Deus, e inclusive ela também teria confiado em Deus. E não vês que, se agora tomares realmente tuas botas de viagem para correr o mundo e perder teu tempo e tuas forças, te subtrarias a toda a atividade, expondo-te talvez a novos tormentos no futuro? Essa existência caprichosa, repito, não é uma espécie de traição. No caso de que compreendesses a volta ao mundo, para achar de novo essa indigente, isso provaria, sem dúvida, uma fidelidade extraordinária, inaudita, posto que não te haveria impulsionado nenhum motivo egoísta, e não partiria como um amante em busca de sua amada, e sim agirias por pura simpatia. Porém, respondo, evita falar de egoísmo. Não se trata desse sentimento, e sim de teu habitual impudor de rebelde. Como desprezas todas as prescrições da lei divina e humana, para livrar-te delas te aferras ao azar, que nesse caso é uma mendiga que desconheces. E, devido à tua simpatia, ela deve estar, toda ela, a serviço de tuas experiências. Esquece sempre que tua existência neste mundo não pode estar fundada unicamente no azar, e que, quando fazes dele o essencial, perdes completamente de vista o que deves a teu próximo. Já sei que não te faltarão sofismas à guisa de paliativos, nem uma irônica flexibilidade para diminuir as exigências. Assim, por exemplo, objetar-me-ás não seres tão tolo para imaginar-te o homem que deveria trabalhar em tudo aquilo que entregas, ao contrário, aos espíritos eminentes, e que te conformas em dedicar-te somente a uma tarefa regular. Porém, no fundo, essa é uma enorme mentira, porque tu não queres absolutamente nada senão entregar-te às tuas experiências, e essa é a posição da qual consideras todas as coisas, frequentemente com não pouca insolência, e sempre zombas da atividade como aquela vez em que o fizeste de um homem que havia encontrado um fim ridículo. Por muitos dias te regozijaste, dizendo que, se bem que nada se sabia dos serviços que esse homem havia prestado em vida às grandes ideias e a tudo mais, agora se podia ao menos se afirmar que, na verdade, não havia vivido em vão, porque te divertia. Já te disse, o que pretendes é ser o destino. Espera um instante. Não tenho o propósito de passar-te um sermão. Porém, existem as coisas sérias para as quais, eu o sei, tens um extraordinário e profundo respeito. Se é capaz de suscitá-las em ti, ou se confia bastante em ti para deixá-la aparecer em tua alma, então se descobre um homem muito diferente. Imagina, para tomar o caso supremo, imagina que apraz ao princípio todo-poderoso do mundo, ao Deus do céu, apresentar-se como enigma ao gênero humano e deixá-lo nesta cruel incerteza. Não sentirás palpitar em ti a revolta? Poderias, em certos momentos, suportar essa tortura? Ou obrigar teu pensamento a medir esse espanto?
E sem dúvida, quem melhor que ele pode, se me atrevo a dizê-lo, pronunciar estas palavras soberbas? Que me importam os homens. Claro que não é assim. E quando declaro que Deus é incompreensível, minha alma se eleva ao Todo-Poderoso e o afirmo nos momentos de felicidade suprema, posto que é incompreensível, porque o é seu amor. E porque seu amor excede a todo o entendimento. Aplicada a Deus, essa palavra incompreensível designa a perfeição suprema. Ao contrário, se a aplicamos ao homem, revela sempre um defeito e, às vezes, um pecado. E Cristo não considerava como uma usurpação ser semelhante a Deus, e sem dúvida se humilhava. Enquanto que tu mostras como a uma botina os dons de inteligência que recebeste. Reflete. Tua vida corre, e também para ti chegará o dia em que verás tua carreira concluída, e já não terás para viver outro recurso senão recordar. Não esta ou aquela recordação que te encanta em sua mistura de ficção e realidade, e sim uma grave evocação da consciência, uma evocação fidelíssima. Toma cuidado para que, então, não estendas ante teus olhos uma lista, não direi de crimes, mas sim de possibilidades frustradas que não poderás expulsar. Ainda és jovem. A dutilidade intelectual que ostentas convém à tua idade e distrai um momento a quem te escuta. Assombra-nos ver um destes palhaços de articulações tão flexíveis que suprimem de fato todas as leis a que estão submetidas a marcha e a estatura do homem. O mesmo ocorre em ti com as coisas do espírito. Podes apoiar-te tanto sobre a cabeça como sobre os pés. Tudo te é possível, e essa faculdade te permite surpreender aos outros e a ti mesmo. Porém, é uma arte prejudicial, e rogo por tua tranquilidade, cuida que teu privilégio não se converta, no final, em uma maldição. Um homem de convicções não pode, a seu capricho, entregar-se a semelhante malabarismo com seu próprio ser. Ponha-te em guarda, não contra o mundo, porém contra ti mesmo, assim como põe o mundo sem guarda contra ti. Se tivesse uma filha em idade de sofrer tua influência, já advertiria eu, sobretudo se fosse inteligente. Como não fazê-lo, quando eu, que creio poder medir-me contigo, senão pela sutileza, pela versatilidade e pelo brilho das teorias, pelo menos pela solidez dos princípios, não deixo de sentir realmente às vezes, e para pesar meu, a sedução de tuas palavras, de sentir o contágio de teu espírito endiabrado, cheio dessa malícia da aparência benévola com que te enganas totalmente, fazendo-me compartilhar dessa ebriedade de intelectual e de esteta, que é teu elemento. Vejo muito bem a incerteza de minha conduta para contigo, ora demasiadamente severa, ora por demais complacente. E não há nisso nada de assombroso, porque és um resumo de todas as possibilidades. E é preciso ver em ti, de pronto, tanto a de tua ruína, como a de tua salvação. Levas a seu extremo todo o pensamento.
todo sentimento bom ou mau, triste ou alegre, e isso de maneira abstrata, mais que concreta, de sorte que essa busca é mais uma simples deposição da alma, da qual nada resulta, senão a consciência que assumes disso. Porém, não chegas, contudo, a achar nisso um obstáculo ou uma ajuda quando confias de novo no mesmo sentimento, porque sempre te reservas a possibilidade de fazê-lo. Pode-se, pois, reprovar-te qualquer coisa sem interpretar-te nada, porque tudo se encontra em ti sem estar realmente. Confessas, segundo o caso, haver experimentado tal sentimento e escapas a toda a incriminação. O que importa é haver conhecido este sentimento na plenitude de sua patética verdade.